Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta então com as aulas de Direito das Sucessões. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente chama de ordem de vocação hereditária, também quais as concepções possíveis para a gente conseguir entender o que seja processo de inventário e depois conversar sobre o momento da abertura da sucessão, como que isso acontece, tá bem? Dito isso, pessoal, quero compartilhar com vocês o que a gente compreende por ordem de vocação hereditária. Olha só. É a ordem da sucessão. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, aumentar. Vocês consigam enxergar. Legítima é a ordem da sucessão imposta pela lei. É uma sequência de pessoas ligadas ao falecido pelo parentesco ou vínculo conjugal. Estabelece a preferência de receber pelos herdeiros. Coisas que são importantes da gente saber. Nós temos dois tipos de parentesco que são identificados na ordem jurídica civil. O parentesco civil, que também é chamado de parentesco consanguíneo, e o parentesco por afinidade. É importante que se diga, gente, que o parentesco civil é o parentesco que é tomado em conta para que a gente possa trabalhar com direito sucessório. O parentesco por afinidade, não. Então, genro, sogra, sogro, enteado, essas pessoas nunca participam da sucessão do outro. Nós não temos essas pessoas participando da sucessão, tá certo? Estamos falando, então, somente de parentesco civil. Simone, o filho socioafetivo, ele entra ou ele não entra na sucessão? Enquanto ele for um filho socioafetivo, simplesmente de fato, ele não integra a sucessão. Para que esse filho socioafetivo seja possível ser reconhecido como alguém apto a receber, essa pessoa precisa primeiro reconhecer o vínculo jurídico da filiação. Então, o filho de criação provavelmente não vai entrar nesse lugar. Quem entra nesse lugar são as pessoas que são filhas socioafetivas e que obtêm reconhecimento jurídico para tanto. Então, precisam de uma ação de reconhecimento desse estado de filiação, certo? Outra pergunta que quase sempre me fazem, tá, mas e a sogra não entra? Mas como assim? A sogra não entra, enteado, não entra. Esses parentescos por afinidade, eles estão excluídos do ambiente sucessório. Tá, e os colaterais vão até onde? Até o quarto grau. Quarto grau é o limite possível da sucessão legítima para os colaterais. Além disso, gente, somente por testamento, tá certo? Inventário. O que é inventário? Nós chamamos de inventário o procedimento judicial ou extrajudicial necessário para a realização da partilha dos bens deixados pelo falecido. Nós podemos fazer um inventário simples, que é um inventário chamado inventário por arrolamento, um inventário litigante, um inventário normal, que é um inventário que a gente vai ter litígio, né? Então, um procedimento de inventário comum lá na justiça, que vai ser o judicial, e extrajudicialmente somente com todos os herdeiros maiores e capazes, com consenso e com a presença de um advogado. Então, são 3 requisitos para que a gente possa levar o inventário ao extrajudicial. Outra pergunta que as pessoas me fazem é assim, Simone, o que é alvará judicial? Já ouvi falar desse negócio de alvará judicial, o que é isso? Alvará judicial, gente, é um pedido de autorização para o juízo. Sempre que nós precisamos realizar algum ato jurídico e por algum impedimento da nossa condição ou da condição do ato do negócio jurídico, nós não temos condições de fazer, vamos dar um exemplo. Dinheiro depositado em conta de fundo de garantia. Quem pode sacar? Somente o titular, nas circunstâncias X, Y e Z que a legislação impõe. No momento que o titular falece, esse dinheiro é devido para o dependente previdenciário e, na falta dele, a sucessão civil. Mas vamos imaginar que alguém tenha falecido e só tenha deixado esse dinheiro aí na conta da FGTS. Muitas pessoas vão até a Caixa, levam um atestado de óbito e querem sacar. Eu sou filha do fulano, eu quero sacar. A Caixa, óbvio, vai dizer que não pode realizar esse saque. Por quê? Porque o fundo de garantia, ele precisa de certas condições para ser liberado. E às vezes não vale a pena manejar todo um procedimento de inventário para acessar essa circunstância aí.
do fundo de garantia. Então, o que se faz? Um pedido de alvará judicial, que é uma autorização judicial específica para saque do fundo de garantia. Também se chama de alvará judicial, gente, o pedido dentro de um processo de inventário de autorização de venda, de autorização de entrega de coisa. Tudo que a gente precisa e que por algum motivo está encontrando um óbice jurídico, nós podemos fazer mediante alvará judicial. Então, se vocês quiserem assim, uma noção, ela não é técnica, ela é bem genérica. Ah, professora, o que é alvará judicial? É um pedido que se faz para obter uma autorização do juízo, o alvará é uma autorização do juízo, para a realização de determinada circunstância jurídica, ato, negócio, ou, enfim, realização de alguma atividade que seja necessária autorização judicial. Então, isso sempre as pessoas me perguntam, mas qual é a diferença de inventário e de alvará judicial? É essa. Uma outra questão que pode acontecer é que o fulano tenha falecido e tenha deixado muitas dívidas. E com essas dívidas, alguns credores são abusivos na forma de cobrança. Então, eles começam a ligar para o filho do falecido. Liga e diz para a filha do falecido que tem que realizar o pagamento. Ah, você tem que fazer o pagamento, a sua mãe faleceu, você precisa fazer esse pagamento. Não é verdade, gente. Então, assim, vocês sabem que não se herda dívidas. Entretanto, as dívidas vão ser saldadas até as forças da herança. Se alguém faleceu sem deixar bens suficientes a saldar as suas dívidas e você está, por alguma circunstância, necessitando realizar essa prova, seja para o banco parar de encher o seu saco, que está ligando toda hora, seja porque certos credores se colocaram em alguma condição de vulnerabilidade, porque estão tentando impor a força coercitiva deles com relação aos herdeiros, existe um procedimento que é um procedimento chamado inventário negativo. Então, o que é esse inventário negativo? É um procedimento, né, que declara a inexistência de bens a inventariar. Olha aqui. É um procedimento em que o juízo declara que aquele falecido não tem bens suficientes a inventariar. Com isso, os herdeiros ficam resguardados de qualquer eventualidade relacionada a essa herança. Tá bem? Então, dito isso, a gente vai lá para a parte do momento da abertura da sucessão. Como vocês já sabem, o momento da abertura da sucessão é o momento da morte, né? É o exato momento da morte. Então, o que a gente tem com relação a esse exato momento da morte? Primeiro, gente, a sucessão se abre no tempo exato da morte, mas o local da abertura da sucessão, a sucessão fixa o último domicílio do falecido quanto ao lugar para ser aberto. Então, vocês receberam lá o exercício, vocês tinham uma pergunta, em que lugar a gente deve processar o inventário? O inventário deve ser processado no último domicílio do falecido, porque a sucessão é fixada no lugar do último domicílio. E quanto ao tempo, o que a gente tem? Olha aqui, a gente tem dois tipos de morte. Uma morte que é real, então a pessoa vai lá e morreu, e outra morte que é uma morte presumida, que é aquela morte em que a criatura ou estava numa circunstância em que era fortemente provável que haveria o risco morte, por exemplo, a pessoa embarcou justamente no voo da TAM que teve o acidente. Eu não sei se ela morreu ou não, mas é muito provável que tenha morrido. O Código Civil, lá nos artigos iniciais, ele aponta para nós quais são, o artigo 6 e o 7, quais são os motivos que levam a essa presunção de morte. Isso pode ser feito com uma declaração prévia de ausência ou sem a declaração prévia de ausência, certo? Se tivermos uma declaração prévia de ausência, nós abrimos uma sucessão que é somente provisória. Se nós não tivermos uma declaração de ausência, aí nós estamos falando de uma sucessão com uma declaração de morte presumida. Então, o juízo vai lá e essa sentença que o juízo faz é uma sentença que supre o atestado de óbito.
certo? Se a gente olhar quais são os dispositivos que levam o artigo 6 e 7 do Código Civil, 37 e 38 para morte presumida, e a ideia da sucessão definitiva. E aí tem lá, como oriência, artigo 8. No último exercício que nós fizemos, nós falamos dos comorientes. Se não me engano, era o Maurício e o Jorge, o filho dele, que faleciam ao mesmo tempo, e não era possível precisar quem é que tinha morrido antes. Quando isso acontece, gente, nós temos um dos efeitos que é nenhum deles herda entre si. Nós já havíamos conversado sobre isso. Então, temos lá morte real, quando a pessoa efetivamente faleceu, morte presumida. E essa morte presumida pode ser realizada, pode ser reconhecida pelo direito de duas formas. Morte presumida com a declaração de ausência antes, quando a pessoa desaparece, por exemplo, vai comprar cigarro e nunca mais volta. Essa pessoa precisa de um tempo para ver se realmente ela não vai ser encontrada para voltar a gerir a sua vida. Ou quando ela desapareceu, mas deixou representante. Então, o Código Civil dá regras específicas para quando a pessoa desaparece, deixa representante, quando a pessoa desaparece, não deixa representante. Então, antes de declarar que a pessoa morreu, a morte presumida com declaração de ausência declara que a pessoa estava ausente. E aí, somente depois, a partir do momento em que declarou a ausência, pode fazer uma sucessão provisória, né? Depois do tempo que a lei fixa, é que o juiz vai declarar a morte presumida daquela pessoa. Então, é uma morte presumida com declaração de ausência. Pode acontecer que haja um fundado risco de que a pessoa tenha efetivamente falecido, então, tipo acidente da cama. Não vou declarar a ausência da pessoa, porque é quase certo que ela morreu, porque ela embarcou naquele voo, o voo teve um acidente, então, assim, é muito provável que ela tenha falecido. Então, essa declaração de morte presumida é uma declaração de morte presumida sem essa declaração de ausência anterior, tá bem? Dito isso, nós precisamos conversar sobre o droit de saisine. O que é isso? Direito de saisine, que é muito falado por todo mundo que trabalha direito sucessório. A saisine, gente, é um princípio a partir do qual fictamente a morte transfere posse e propriedade aos herdeiros. Então, pela saisine, a morte transfere a propriedade e a posse dos bens aos herdeiros. Então, é efeito da saisine que o patrimônio jurídico do falecido não fique acéfalo. Então, o falecido tem um X patrimonial e, entendo esse X patrimonial, no exato momento da sua morte, os seus herdeiros, não importa quem, nós já sabemos que em uma universalidade de direito caracterizada por ser bem imóvel, os sucessores se tornam donos e possuidores do bem. Existe uma exceção que diz respeito aos legatários. Por quê? Os legatários, eles só se tornarão possuidores com a partilha. Ah, como assim? Pensa, se eu só tenho um bem, vamos pegar o exemplo do Maurício, que é aquele do último exercício que a gente fez. A casa valia 230 mil. Se a casa excede o valor possível de ser deixada por testamento, excede a deixa testamentária, há necessidade de redução das posições testamentárias e é provável que esse legatário não vá receber essa casa. Então, se eu afirmo que pela saisine também os legatários se tornam donos e possuidores do bem, o que eu estou dizendo é que sempre eles vão receber. Isso não é verdade. Pode acontecer que os legatários não venham a receber aquele legado. Muito importante para a gente saber que a saisine, ela transfere a posse e a propriedade, entretanto, a quebra da massa patrimonial, ou seja, só acontece com a partilha. Então, quando que acontece efetivamente o encerramento da massa patrimonial? Com a partilha, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo.